A paz do Senhor, meus irmãos. É com muito prazer que eu estou aqui nesse momento e com muita alegria, onde eu posso vir trazer uma palavra de Deus para pessoas tão importantes como vocês. Agora, por que vocês são tão importantes assim? Porque vocês são a noiva de Cristo, né? Então, Ele está me dando o privilégio de trazer uma palavra para a noiva dele. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, do versículo 10 ao 1. Uma passagem muito conhecida. E eu peço que Deus venha clarear a nossa mente, né, para que nós possamos compreender e tirar coisas novas para colocar no nosso, para nós guardarmos no nosso tesouro. Todos acharam? E a palavra do Senhor diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava, para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciavam o que passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Bondoso Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida. E não está reunida por acaso, Pai. O Senhor a reuniu para que nós pudéssemos crescer em Ti, tanto em sabedoria quanto em conhecimento. E, Senhor, eu peço que o Senhor venha me usar de uma maneira simples, onde todos possam compreender, Pai. E que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. O título da mensagem é: o amor quer fazer morada em mim. Essa semana em que se passa essa passagem de Zaqueu, era uma semana decisiva para cada um de nós aqui. Mas por que para cada um de nós? Porque Jesus ele estava indo para Jerusalém. E essa semana era a última semana que Jesus estaria vivo. Porque nessa semana Jesus ele seria traído, ele seria entregue aos romanos, ele seria condenado injustamente e julgado e condenado injustamente. Ele seria cuspido e ele seria crucificado. Então essa era uma semana decisiva. E Jesus estava passando, ele precisava passar por Jericó para chegar em Jerusalém. E nessa passagem que ele estava em Jerusalém, ele tem um encontro com uma pessoa. E essa pessoa, ela é Zaqueu. E a Bíblia nos dá algumas informações sobre ele, tanto no versículo 2, 3 e no versículo 7. No versículo 2 e 3, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, ou o chefe dos publicanos, dependendo a tradução. E também dizia que era um homem de baixa estatura. E no versículo 7 dizia que
que o povo não gostava dele. Porque diz ali, como a gente leu, que quando ele desceu, que Jesus chamou ele, todos ali falaram mal dele, tanto dele quanto de Jesus, né, por causa que ele era um pecador. Mas por que a população não gostava de Zaqueu? Justamente por causa da profissão dele. Um coletor de impostos, ou melhor, o chefe dos coletores de impostos. E como é que funcionava a coletoria? Funcionava da seguinte forma: Roma abria um leilão onde, numa determinada região, onde as pessoas ofereceriam um valor que devolveriam para Roma. Por exemplo, se abrisse aqui em Blumenau, vamos usar a nossa cidade como exemplo, qualquer um de nós poderíamos nos candidatar. Aquele que desse o maior valor, esse teria o direito de fazer a cobrança de impostos por 5 anos. Então, esse era Zaqueu. Zaqueu era a pessoa que tinha ganhado esse direito. Ele tinha o direito adquirido de fazer a cobrança de impostos. Então, o povo não via isso como uma coisa muito boa, né? Porque sabiam que ele pagou para fazer aquilo ali, e ele ia receber para fazer aquilo ali, às vezes, a mesma quantidade do que ele pagou. Então, o que ele cobrasse a mais era dele. Então, eles forçavam a cobrança de impostos. E isso o povo não gostava. E também essa cobrança de impostos, o que acontecia? Patrocinava a ocupação romana em Israel. Então, sabendo que um israelita estava cobrando os impostos, trabalhando para o governo romano para manter a ocupação do país, o povo não gostava nem um pouquinho dele. Então, esse era Zaqueu. Ele era um homem rico e o maioral dos publicanos. Ele era o chefe. Tinham pessoas que trabalhavam para ele ali, coletando os impostos, mas o direito da coletoria, por 5 anos, era de Zaqueu. Agora eu quero entrar no ponto 1, que diz que ouvir desperta a curiosidade. Ponto 1 é ouvir desperta a curiosidade. Aqui, essa passagem também se passa, logo em seguida, a cura de um cego. Jesus, para chegar em Jericó, antes de ele entrar na cidade, ele teve um encontro com um cego, um mendigo, que estava ali por anos na beira do caminho, pedindo esmolas. A população já estava acostumada com ele. A população já passava, muitas vezes, e nem via ele. Mas isso acontece conosco também. Quantas vezes nós, de tanto a gente encontrar pessoas que são mendigos, pessoas que a gente julga, que estão abaixo de nós, a gente não dá bola para eles. Nós passamos sem ver, fazendo de conta que não vemos. E esse cego, ele estava muito tempo ali, pedindo esmolas à beira do caminho. Então, esse cego, ele escutou um tropel de pessoas chegando. E ele perguntou assim para o pessoal que estava vindo: o que está acontecendo aí? Daí falaram para ele assim: é Jesus, o Nazareno que vai passar por aqui. Mas, gente, chamar Jesus de Nazareno não era um elogio para Jesus, como a gente acha que era. Nazaré era uma pequena cidade onde tinham aproximadamente 200 pessoas, e lá tinha uma base romana. E as pessoas de Nazaré também, eles não davam muita bola para as tradições. Eles se casavam com estrangeiros, eles não cultuavam Deus da maneira que devia ser cultuado. Então, vamos dizer assim, era um povo que não estava nem aí. Então, esse era o povo de Nazaré. Eu gostaria que os irmãos botassem na Bíblia João 1, 45 e 46. Aqui nós vamos ver quando Filipe foi falar para Natanael. A Bíblia diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe:
encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Então, o próprio Natanael ali rejeitou Jesus, porque realmente o povo não tinha uns bons olhos para Nazaré. Só que ali tinha aquele cego que estava sentado à beira do caminho, e quando ele se levanta, ele ouve dizer que era Jesus o Nazareno que ia passar por ali. Ele se levanta naquele exato momento e começa a clamar assim: ó, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o povo dizia, mandava ele ficar quieto. E ele em alta voz clamava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Gente, pensa num cego que enxergava, né? Porque toda aquela população que estava acompanhando Jesus, se acotovelando, se empurrando para poder ver Jesus, mas não era com um bom propósito de coração. De repente, aquele homem, às margens da sociedade, que não enxergava, via mais do que os outros. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo isso, mandou chamar Bartimeu. E quando eles colocam Bartimeu na frente de Jesus, Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? O Bartimeu respondeu: eu quero ver. E Jesus falou assim: então veja, a tua fé te salvou. E aquela multidão que já estava ali se empurrando, que já estava ali aglomerada para ver Jesus, ela ficou eufórica e ter visto aquele milagre acontecer na frente deles ali. Então eles começaram a se posicionar à beira do caminho, porque sabiam que Jesus ia passar ali. Aquilo ali despertou uma vontade maior deles estarem com Jesus, porém, não era com uma vontade correta, a vontade correta do coração. Aqueles queriam o pão que permanece, o pão que perece. Eles queriam somente os benefícios. Então eles ficaram ali e o Jesus foi passando e essa notícia chega na coletoria. E quem está na coletoria? Zaqueu. E Zaqueu olha e pergunta assim: o que está acontecendo aqui? Daí eles chegam para Zaqueu e dizem assim: tu lembra do Bartimeu, filho do Timeu? Lembro. Pois é, ele acabou de ser curado por Jesus. E Jesus vai passar por aqui. E o Bartimeu, Jesus está vindo, e o Bartimeu está correndo junto com ele, dando glórias a Deus, glorificando o nome de Deus. Então Zaqueu, ele pega e sai para ver Jesus. Ele tenta se posicionar para ver Jesus. Mas, meus irmãos, quem aqui já foi no desfile de 7 de setembro na Rua 15? Tem que chegar cedo. Se não chega cedo, não vai pegar um lugar legal. Não vai conseguir ver a banda passar. São pessoas altas na sua frente, pais com filhos no colo, não vai conseguir ver. E ainda para ajudar, Zaqueu era baixinho. Então ele sai correndo, e o que ele encontra? Um sicômoro, ou uma figueira brava, dependendo das traduções. E Zaqueu chega e sobe ali. O sicômoro é uma árvore muito alta e que dá uma boa sombra. Ela tem os galhos baixos. É uma árvore que dá muitos galhos, mas os galhos são baixos também. E Zaqueu aproveita para subir ali. Era a melhor opção que ele tinha. Se fosse eu também subiria ali. Era a melhor opção que ele tinha. Mas o que despertou a curiosidade de Zaqueu para sair correndo e subir numa árvore para ver Jesus? É porque Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Então, meu irmão, o que eu quero trazer para vocês? Que nós não devemos nos acovardar. Nós devemos falar de Jesus a todo momento, em hora e fora de hora, porque isso desperta a curiosidade das pessoas. Nós precisamos falar quem é Jesus para nós. Quem é esse que deu a vida por nós? Mas nós temos que saber se nós fazemos parte da multidão ou não. Se nós queremos só o pão que perece ou nós queremos o pão que permanece. Então nós temos que falar bem de Jesus.
falar o que Jesus fez por nós. E a todo momento. Nós devemos falar a todo momento. Eu abasteço meu carro aqui no posto de gasolina aqui da rotatória. E cada vez que eu chego ali, se aquele tem um frentista que se eu chego ali, aquele homem ele vem, ele me abençoa de tantas formas. Ele lança uma enxurrada de bênçãos sobre a minha vida. A primeira vez que ele fez aquilo ali, ele chegou do meu lado, eu baixei o vidro, ele começou a falar, e saiu uma rajada de bênçãos sobre a minha vida e a vida da minha família. Mas não foi pouca, foi muita. Que o Senhor te abençoe onde você for. Que onde tu colocar a planta dos teus pés, ali tu tome posse. Que a tua família seja uma bênção, que tu seja uma bênção para essa sociedade. Que tudo que tu pôr a mão, tu prospere. Nós saímos daquele posto ali, eu e a Luciana olhamos um para o outro e falamos, meu Deus, o que aconteceu aqui? Nós não esperávamos por aquilo ali. Só que agora eu espero. Agora, cada vez que eu vou lá, ele vem. E ele vem sempre, gente. Se ele está ali, mesmo se ele não abastece o meu carro, ele vem e profetiza sobre a minha vida. Se o combustível é bom ou ruim, eu não sei. Mas só sei que me faz um bem eu ir ali. Faz bem. Então, assim, o que aquilo ali nos chama a atenção? Se ele faz com outras pessoas, eu não sei. Eu imagino que faça. E aquilo ali desperta a curiosidade nas pessoas. A minha tia, eu tinha 10 anos quando ela me falou de Jesus a primeira vez. E eu fiquei por muitos anos lembrando das palavras que ela deu para mim. Dos olhos espirituais que Jesus ia abrir. Que ele me dá um coração de carne, mas eu pensava, mas eu já tenho um coração de carne. Mas eu penso hoje, meu Deus, que coração duro que eu tenho. Né? Eu preciso desse coração manso, desse coração humilde que Jesus nos prometeu. E levou tempo até que eu aceitasse a Cristo. Então, meu irmão, se você fala de Jesus para alguém e você não consegue trazer aqui para a igreja, não tem problema. Fale, porque vai chegar o tempo da colheita. A pessoa vai vir e você vai fazer parte da salvação dessa pessoa. A própria palavra diz que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então nós fizemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Glória a Deus. E de repente Zaqueu, empoleirado lá naquela árvore, ele olha, e quem vem lá? Jesus. Jesus vem vindo, e Zaqueu ali olhando, né? E Jesus para exatamente na árvore que Zaqueu estava sentado. Por que Jesus parou ali? Porque ele já tinha um encontro marcado com Zaqueu ali. Mas, gente, aquela árvore ali proporcionava uma sombra agradável também. Porque imagina, ele vinha atravessando o deserto da Judeia, no sol. Aquela pele dele, certo, uma pele muito bronzeada, e ele muito suado de estar passando aquilo ali, parou para descansar e uniu o útil ao agradável. E de repente, Zaqueu olhando ali, Jesus olha para cima. Eu imagino que Zaqueu teve a melhor visão que ele podia ter visto. Sabe? Que ele olha assim, Jesus olhando para ele com aqueles olhos assim que transbordam amor. Com aqueles olhos assim que nos dão segurança. Sabe? Com aqueles olhos assim que dá vontade de abraçar. E de repente ele fala com aquela voz que faz arder o nosso coração, quando a gente escuta a voz de Jesus. Faz arder. E ele diz assim, Zaqueu, desce, porque eu preciso ficar na tua casa. Agora eu quero entrar no ponto 2. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Tu és lindo e maravilhoso. Gente, o tempo passa muito rápido aqui em cima. O ponto 2 é: o esforço nos proporciona um encontro com Jesus. Então Jesus falou: Zaqueu, me convém ficar na tua casa. E Zaqueu, ele desce apressadamente daquela árvore. E quando ele desce, pensa, gente, se uma pessoa fala mal da gente, a gente já fica triste, né? Agora ali tinha uma multidão, cara, e a Bíblia diz que todos falaram mal do Zaqueu.
e todos falaram mal de Jesus. Todo mundo. Né? E quem é essa multidão? Essa multidão é aquela que só quer o bom. Sabe? Não é a multidão que quer um relacionamento. É a multidão que procura somente os benefícios. Mas nosso Deus é um Deus de intimidade. É um Deus de relacionamento. Porque Ele disse, me convém ficar na tua casa. Então, meu irmão, quando falarem mal de ti por causa de Jesus, não fica triste, minha irmã. Sabe por que você não deve ficar triste? A resposta está aqui em... Meus irmãos, eu gostaria de última hora pedir um versículo aí. É Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Esse é o motivo que nós não devemos ficar tristes. Tá? E vamos ver o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, meu irmão, fale de Jesus. Se você for xingado, é grande o meu galardão. Sabe? É grande o meu galardão. Não desanime, não fique triste. Todo mundo falou mal de Zaqueu ali. Todo mundo falou mal de Jesus. Não desanimem. A palavra de Deus nos diz que o nome de Jesus seria Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Mas que coisa, Deus conosco, então Ele quer a gente mesmo. Ele quer essa intimidade. Ele quer que nós nos aproximamos dele. Ele quer fazer parte das nossas vidas. E Ele quer fazer morada em nossa casa. Quando a gente recebe uma visita, o que a gente faz? A gente bota o cobertor mais encardido que tem, né? A gente deixa aquela fronha babada ali e dorme aqui. Não. Nós trocamos a roupa de cama, botamos uma roupa de cama cheirosinha, nós olhamos se o ar-condicionado, o controle está com a pilha boa, né? O controle da TV, né? A gente pega um bom ar da Mastersan e borrifa lá dentro, né? Para a casa ficar bem perfumada, né? Então assim, ó, a gente arruma a casa para receber a visita, né? A casa fica organizadinha. E quando a gente recebe Jesus em nós precisamos fazer isso também, botar ordem na casa, limpar o nosso coração. Aquilo que nós fazíamos de errado, que a gente pare de fazer. Que a gente comece a agir da maneira que Jesus agia. Todo mundo diz que tempo é dinheiro. Quem concorda com isso? Eu concordo que tempo é dinheiro. Porque lá na minha empresa, se eu quero que ela prospere, eu tenho que investir tempo nela. Só que, meu irmão, tempo é vida também. Tempo é vida. Quando a gente investe tempo na empresa, no nosso trabalho, nós ganhamos dinheiro. Nós prosperamos. Agora, quando nós investimos a nossa vida em Jesus, porque o que nós estamos passando aqui é investindo vida. O nosso tempo que nós estamos tendo aqui é investindo vida. E como é que eu invisto no reino de Deus? Trabalhando na obra, orando, jejuando, buscando a Deus, lendo a palavra. Então, quando nós gastamos o nosso tempo ali, não é gastar, é investir. Gastar não volta. Quando nós investimos no nosso tempo ali, a gente tem vida, a gente ganha vida eterna. Então, investimos vida e ganhamos vida eterna. Então, meu irmão, quando você se preocupa com as coisas de Deus, pode ter certeza, esse investimento é bom. Então, nós somos o resultado das nossas escolhas. Se nós queremos ter uma comunhão com Deus, nós temos que buscar a Deus. Não é de qualquer jeito. Não é, a gente precisa investir tempo nele, para que nós venhamos ter uma comunhão e ter um bom resultado. Para que nós venhamos ter um bom resultado com Deus. Como assim ter um bom resultado? Intimidade. Gente, é bom demais ouvir a voz do Espírito Santo.
É bom demais, assim, quando está num momento difícil, ele acalmar o coração. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Agora vamos para o terceiro ponto. A salvação vem acompanhada de obras. Eu vou ler. Pode botar na tela, meu irmão. Lucas 19, do 8 ao 10. Agora tem que correr, porque já está dando tempo aqui. Lucas 19, do 8 ao 10. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. O amor de Jesus em nós, ele nos constrange a ser igual a ele. O amor de Jesus, ele é um amor ágape, é o amor incondicional, é o amor de Deus. E nós precisamos ter esse amor de Deus para que nós possamos amar as pessoas. Amar as pessoas não por aquilo que elas podem nos dar, isso a multidão faz, mas com os olhos de Deus. Como Deus olha para a gente, que nós possamos olhar para as pessoas também. O interessante aqui é que aquele que explorava a sociedade, ele começou a ser o abençoador. Meu irmão, quando a gente se converte, meu irmão, assim, porque eu sou bem sério dizer, eu antes de conhecer Jesus, era mais, não quero entrar em detalhes, mas assim, incomodava. Então, quando Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, a gente muda. Deus muda a nossa mente. Nós começamos a tratar as pessoas sem pensar no benefício próprio. Nós começamos a nos colocar no lugar da pessoa. Sabe, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais a gente ama o nosso irmão. Mais a gente quer o bem do nosso irmão. E o interessante é que assim, que a gente muda a sociedade, né? Porque assim, eu já não incomodo mais o vizinho, né? Que coisa boa, eu não incomodo mais o vizinho. Eu dou paz para o vizinho. E o vizinho desperta a curiosidade, o que aconteceu ali que eles estão assim, né? Cadê o Alex? Estacionamento. Aconteceu com a vida do Alex. O Alex trouxe pessoas para a igreja porque viram a mudança nele, né? Então, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos a sociedade. E aquela pessoa falava mal de Zaqueu. Aquela população falava mal de Zaqueu. Só que eles não tinham noção que aquele encontro de Jesus com Zaqueu ali, gente, ia ajudar no bolso deles também. Porque Zaqueu não ia mais começar a cobrar os impostos ali, ele ia cobrar o que era justo, né? Ele ia cobrar o que era justo. Então assim, ali eu entendi por que nós devemos orar pelas nossas autoridades, gente. Porque quando a autoridade ela se converte, fica fácil para nós. As coisas vão vir para ajudar o crente, gente, para ajudar a população. Não vai ser só para encher bolso. Então nós precisamos orar pelas nossas autoridades, porque quando uma autoridade se converte, ajuda a comunidade. Então é isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Minha palavra é essa. Eu sei que é simples, mas foi o que Deus trouxe no meu coração. E a conclusão é, por que de tantas pessoas que tinham ali naquela multidão, se acotovelando, se empurrando, falando mal de todo mundo, né? Porque se falaram mal de Jesus e Zaqueu, imagina dos outros ali, né? Por que Jesus salvou um pobre que estava à beira do caminho, estava invisível para a sociedade, e salvou um rico que morava numa grande casa, ou talvez até num palácio, não sei como é que era a casa de Zaqueu, mas era um homem rico. Por que Jesus fez isso? Salvou 2 pessoas de classes sociais tão distintas. É porque Deus não está interessado na nossa classe social. Ele está interessado em nós. Ele está interessado no rico, Ele está interessado no pobre, Ele está interessado em todos.
E o amor de Cristo, ele nos ensina a cada dia sermos melhor. Então que esse Jesus, ele venha fazer a morada, que ele venha ficar em nossa casa e permanecer. Que ele venha fazer morada em nós. E que nós venhamos cada vez ser mais parecidos com ele. Que nós venhamos ter o amor dele para nós darmos para as pessoas. Então é isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. E se tem aqui alguém que não aceitou esse Jesus lindo e maravilhoso, cheiroso, levante a mão. Se quer aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. E se tem alguém aqui porque por algum motivo se afastou dos caminhos dele e quer fazer uma reconciliação, esse é o momento. Porque o Emanuel está aqui, o Deus conosco, e Ele quer fazer morada, Ele quer ter intimidade com você. Ninguém? Então tá bom. Um laço. Bondoso Deus, a Tua igreja está aqui reunida, Pai. Senhor, aquela igreja, Pai, que quer o pão que permanece, Senhor, que quer a vida eterna, aquela igreja que quer ter relacionamento contigo, aquela igreja que quer te abraçar, aquela igreja, Senhor, meu Pai, que quer te beijar, aquela igreja que quer caminhar todos os dias com você. Jesus, eu te agradeço por esse momento em que você está aqui. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque nós temos a certeza que você está aqui. Te agradeço, meu Pai, por esse momento e pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. E que eles venham, Senhor, serem cada vez mais cheios do Teu amor, Pai. Mais cheios do amor ágape, aquele amor incondicional, aquele amor de Deus. Que nós começamos, meu Pai, a enxergar as pessoas com aqueles olhos de amor que o Senhor tem. E que nós venhamos fazer a diferença, Pai, na sociedade, Pai. E que nós possamos falar do Teu amor, para que, Senhor, nós possamos falar do Teu amor aonde quer que nós estivermos, Senhor. E bendizer o Teu nome, Senhor. E despertar a curiosidade, para que chegue o dia em que as pessoas venham ter um encontro maravilhoso contigo, assim como teve o Bartimeu, Pai, e assim como teve Zaqueu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus.